Já estou a ver que estão a entrar. Que bom, ainda bem. Que dia corrido. Conseguem ouvir-me bem? Desculpem lá quando eu tuço, eu vou tapar o microfone, já sabem que ainda estou com esta tosse chata. Pronto, o link foi enviado por e-mail e pelo grupo do WhatsApp. Ok, obrigada, Catarina. Sim, senhora. Então vou abrir aqui uma janelinha. A minha cábulazinha da aula, para não me esquecer de nada, porque já sabem, são 9 da noite, e aqui a menina Andreia é uma senhora já de uma certa idade, e esta hora já está mais para lá do que para cá, mas hoje em específico uma certa adrenalina, até porque quando não consegui pôr logo isto a funcionar, depois fiquei com aquela adrenalina, não é? E portanto, vamos lá usá-la aqui para a nossa aula. Muito bem! 22, vou deixar que a malta entre, porque eu atrasei-me um bocadinho, dei aqui cabo do sistema. E vou começar. Até porque vai ficar gravado. Portanto, em primeiro lugar, bem-vindas à jornada Ser Mulher, um aquecimento, não é? Usamos esta expressão do aquecimento dos nossos irmãos brasileiros, o aquecimento para o curso Rosa Choque. Ora, o que é isto, aquecimento para o curso? Basicamente, é uma estratégia de marketing, não é? Muito usada hoje em dia, que basicamente é para no fim vos vender algo. Só que eu não tenho problemas nenhums em assumir estas coisas. Porquê? Porque eu confio plenamente naquilo que tenho para vos vender, entre aspas, e para além disso, também sinto que os conteúdos que são gratuitos, ok? Ninguém vos obriga a comprar nada no fim. E estes conteúdos que são gratuitos são conteúdos que eu partilho com muito gosto, porque eu sinto que são informações que são válidas, foram válidas para mim, são válidas para as pessoas que eu acompanho e são válidas para as pessoas que eu não acompanho, não é? E que só chegaram agora e que chegaram exatamente através desta jornada, não é? Que possam beneficiar dos conteúdos. Depois, há aquelas que vão sentir esta vontade de ir um bocadinho mais fundo, chegou à altura, aquela coragem, aquela vontade, e para vocês esta jornada é só o início de uma jornada mais profunda, não é? Do Rosa Choque, que é exatamente este mergulho no feminino, naquilo que é nosso, sem rodeios, mas com compaixão, com exemplos, com vontade de trazer ao de cima e ao dia a dia, nosso dia a dia, estas ferramentas e esta consciência de ser mulher, aceitando o nosso papel e a nossa responsabilidade na sociedade atual, que está em mudança e que é necessário que cada uma de nós possa participar nessa mudança com os seus dons, também com os seus defeitos, com os seus desafios, ou seja, inteira e plena. Posto isto, nesta primeira aula trago-vos os arquétipos, uma reflexão sobre os arquétipos da heroína e da donzela, que na verdade são duas faces de uma mesma moeda, e como é que, quando as mulheres estão dominadas por estes arquétipos, como é que elas ficam um bocadinho mais propensas à depressão pós-parto, que é algo super desafiante e que hoje em dia, não é, nós somos as grandes candidatas e vamos aqui perceber um bocadinho melhor porquê. Então, para começar esta aula, nós vamos chegar nessa parte, mas é importante passar-vos aqui alguns conceitos base para que possamos fazer este caminho, pelo menos nesta primeira aula já juntas. Então é importante que... Vou abrir aqui um bocadinho mais a minha janela. Portanto, é importante que vos traga, em primeiro lugar, aqui alguns conceitos, nomeadamente o conceito de individuação e também o conceito de arquétipo, que é para depois podemos falar destes arquétipos e da sua influência e como é que isso tem um impacto na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas relações, na forma como nós vivemos. Então, ambos estes termos que vos trago, tanto a individuação como os arquétipos, obviamente que vos trago de uma perspectiva junguiana, portanto, do nosso Carl Jung, não é? Que trouxe um grande aporte na pesquisa da psique humana, não é? Na pesquisa, no estudo da psique humana.
Então, começando pela individuação, que é uma palavra muito usada, eu acho que sim, que é muito usada. Nós vemos muitos canais e muitas pessoas a usar esta palavra. Mas o que é, na verdade, a individuação? Portanto, a individuação é um processo que é considerado o conceito central da psicologia junguiana, não é? Portanto, vem aqui do autor, e este processo é o quê? É a realização do si mesmo, a que o Jung chamava o self, não é? Que é my true identity, não é? A minha identidade verdadeira, que em Kundalini Yoga, por exemplo, dizemos que é Satnam, ele chamava do self, portanto, a realização de si mesmo. Este é o processo da individuação. O autoconhecimento é o objetivo e o meio, não é? Portanto, conhecer-me a mim mesma é um objetivo, mas também é o meio pelo qual a individuação vai acontecendo. E o que é que nós fazemos à medida que nos vamos conhecendo melhor neste processo de individuação, que é também um processo de autoconhecimento? Nós vamos integrando a nossa sombra e também as partes que negamos em nós, não é? Então é preciso aprender a lidar com o negativo da mesma maneira que lidamos com o positivo, ou seja, com aquilo que nós valorizamos como mais e aquilo que valorizamos como menos. Que também estamos a falar é o quê? A luz e a sombra, não é? Ele dizia que, assim como o corpo, não é, precisa de alimento para se manter e para se desenvolver, a personalidade também precisa de experiências adequadas para quê? Para se individuar, ou seja, para chegar a finalização depois deste processo. Então a ideia é o quê? É ter experiências à medida que vamos crescendo, não é? Estamos vivos, vivas, vamos crescendo, vamos avançando, e neste avançar da nossa vida nós vamos ter experiências que nos permitem desenvolver a nossa personalidade. Aqui é o ego que tem um grande papel. Qual é o papel do ego? O papel do ego é, quando eu tenho certas experiências, ele faz depois uma espécie de uma triagem, encaixa aquilo que é o resultado dessa experiência, não é? O que me fez sentido, o que não me fez sentido, o que eu gostei, o que eu não gostei, todas essas facetas de uma experiência, não é? Normal da vida, e depois passa à frente para uma próxima experiência, para que a gente continue o processo de autoconhecimento e o processo de individuação. Às vezes o nosso ego parece que tende a ir no sentido oposto deste processo de individuação, quase como boicotando o processo de autoconhecimento. E então aí o que é que acontece? A vida torna-se um bocadinho mais difícil. Para quê? Para que nessa dificuldade eu pare e diga, epá, espera lá, eu acho que estou a andar ao contrário, deixa-me cá ajustar aqui outra vez as velas, porque eu quero é andar para a frente. Portanto, as pessoas não criam voluntariamente uma identidade ou uma personalidade. Não é? Eu digo assim, agora decidi e a minha personalidade, a minha identidade vai ser não sei o que, não sei o que mais. Não é assim que funciona, não é? Portanto, não é de uma forma voluntária que eu crio a minha identidade ou a minha personalidade, não é? Como também um corpo, a identidade é produto de uma história de vida. Portanto, todos estes processos, essas experiências, também da genética e também da parte psicológica e da parte social. Não há processo de individuação no isolamento. O processo de individuação dá-se nas experiências. As experiências dão-se onde? Na sociedade, no relacionamento com os outros. Se eu me isolo, eu não tenho processo de individuação. Eu não tenho como ter autoconhecimento sobre mim, porque nada me espalha nada, nada me devolve nada. Portanto, eu não tenho como. Portanto, o processo de individuação é uma depuração dessa identidade, não é? A identidade que engloba tudo isto que nós falámos, a história de vida, as experiências, a genética, a parte psicológica e a parte social. Portanto, é um depurar dessa identidade, um separar de grão a grão, não é? E que vão-se assimilando aquilo que é escolhido, não é? Vai-se peneirando e assimilando aquilo que é escolhido. Este processo, como eu digo, só acontece num contexto social, não acontece no isolamento. Então, temos aqui o processo de individuação, mais ou menos definido de uma forma simples, não é? E que neste processo de individuação, o Carl Jung diz que os arquétipos têm um papel preponderante nas experiências que nós temos para irmos caminhando neste processo de autoconhecimento, que é o processo de individuação. Então,
a individuação é este processo e os arquétipos são o quê? Portanto, este conceito de arquétipo, Jung traz-lo em 1919, não é? E vem de onde? Vem de uma investigação que ele foi fazendo, não é? Estudando a psique humana, até que concluiu que os fenómenos que os nossos antepassados viveram, portanto, a um nível coletivo e também em diferentes épocas, portanto, no passado, não é? Também em diferentes culturas e também em diferentes sociedades, modelam a nossa maneira de ser. Ele chegou à conclusão que os arquétipos, ok, por causa, não é, vêm daqui, os arquétipos são o quê? São conjuntos de imagens primordiais, ou seja, eu tenho uma imagem sobre algo que é primordial, ou seja, está lá desde o início e é proveniente de uma sucessão, ou seja, de uma quantidade imensa que vai se sucedendo de repetições que vão acontecendo ao longo de muitas gerações e que vão ficando armazenadas onde? No inconsciente coletivo, que também é ele que traz com muita força este conceito de inconsciente coletivo. Ora, o que é o inconsciente coletivo? Então, nós somos a humanidade e por cima da humanidade nós temos uma nuvem gigante que é o inconsciente coletivo, neste caso humano, não é? E depois eu tenho um inconsciente coletivo, mas familiar, ou seja, por cima da minha família, desta nuvem grande, influencia esta nuvem mais pequena, onde está a minha família. Portanto, quanto mais próximo está de mim, mais força exerce sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o meu inconsciente, sobre a minha maneira de ser e de viver. Os arquétipos representam as motivações humanas que vão traçando as nossas experiências e desencadeando emoções profundas que depois se somatizam geração após geração, ou seja, que são integradas geração após geração. Então, estes arquétipos são os fatinhos que nós usamos para ter as experiências no processo de individuação. Então, eu uso este fato e vou para a vida. Depois arranjo um namorado usando este fatinho, vou a uma festa, relaciono-me com a minha mãe, relaciono-me com o meu pai, e à medida que eu vou usando estes fatos, e foi isso que eu trouxe no meu feed, não é? É que os arquétipos, eu dei o exemplo, uma comparação dos arquétipos serem como vários fatinhos e vestidinhos e fantasias e fatos de fantasia dentro de um guarda-vestidos que nos é entregue assim, olha, está aqui, quando tu nasces, não é? Estão aqui os fatinhos. Agora, os fatinhos não servem todos. Quando eu sou bebê, eu não consigo vestir um fato gigante, não é? E também há fatos que eu uso uma vez ou duas e parece que depois já me ficam apertados. Eu já não gosto muito. Eu tive determinadas experiências e eu não gostei muito de pus lá os fatos. O que é que acontece? Os arquétipos, nós não sabemos quantos é que eles são. Porque imagina, estamos a falar de outras épocas, estamos a falar de uma sucessão de repetição progressiva, portanto, eu sei lá quantas vezes é que aquilo foi repetido, eu sei lá em que contexto, em que sociedade, em que cultura, eu não sei, portanto, eu não sei quantos arquétipos é que existem, quantos conceitos, quantas imagens sobre coisas, não é, das experiências dos nossos antepassados existem, nós não sabemos. O que sabemos é que eles são muitos e eles estão nesse guarda-vestidos que nos chega quando nós nascemos. E à medida que nós vamos avançando no nosso processo de individuação, de amadurecimento psicológico e emocional, nós vamos experimentando esses fatos. Agora, não sou eu que escolho experimentar aquele fato, não. À medida que a minha psique se vai desenvolvendo, eu vou encaixando alguns arquétipos em mim. De uma perspectiva individual, os arquétipos são o quê? Padrões emocionais e comportamentais que moldam a nossa maneira de processar sensações, imagens, percepções como um todo. E depois passam a ser o quê? Um sentido. Então, com esta roupinha, não é? Agora vesti esta camisolinha. Imaginem que esta camisolinha é a camisolinha da menina Betinha, muito bem comportadinha e por aí fora. É o arquétipo, ok? É o arquétipo da menina bem comportadinha, que faz tudo o que querem que ela faça, que tenta sempre ser boa pessoa e fazer o bem, não sei o quê. Eu visto. Não é? E agora, com esta camisola, eu vou para a vida, vou-me relacionar com as pessoas, vou ter experiências, e quando eu digo pessoas, estou a falar desde o senhor da mercearia até a um namorado, a um possível namorado, a uma professora na escola, a um chefe, não interessa. E com esta roupita, eu tenho tendência a falar de uma maneira, a escolher determinado tom, a escolher determinada roupa, até mesmo, não é? Ou um carro, não é? Ir viajar, ler certos livros, inscrever-me em certos cursos, e isso vai fazer com que
eu me relaciono com as pessoas de uma determinada maneira e as pessoas vão espelhar também coisas minhas que estão mais intensas e ativas naquele momento em que eu uso a roupita da menina Betinha bem comportadinha e por aí fora. À medida que eu vou tendo estas experiências, o meu ego vai fazendo se peneirar e vai integrando aquilo que foi escolhido. Para quê? Para compor a minha personalidade. Então temos aqui a nossa ligação inicial dos arquétipos no processo de individuação, ok? E os arquétipos imensos, não é? Todos lá, que nós não escolhemos, que nos escolhem a nós, e que passamos para um próximo arquétipo quando esgotamos toda a experiência que podemos ter com esta roupinha. Quando eu já usei a roupinha vezes sem conta e já tive todas as experiências que eu podia ter, já o meu ego já fez o trabalho de assimilar aquilo que foi escolhido. Já o processo de individuação tem que continuar. Então, esta roupinha sai, vai lá para o meu guarda-vestidos outra vez e de repente, quando eu dou conta, eu já estou com uma outra roupinha que é resultado da minha evolução, do meu processo de autoconhecimento e por aí fora. Temos individuação, temos arquétipos e agora trago-vos, começamos a entrar no tema da nossa heroína e da nossa donzela, que são estes dois arquétipos bem fortes atualmente na nossa sociedade, onde a maior parte das mulheres fica presa, ou seja, o que é que isto significa? Que está sob a influência das características deste arquétipo e sobre essa influência do arquétipo, eu não tenho poder sobre ele, eu manifesto na sombra. E de onde é que isto vem? Do feminino ferido. Já lá vamos. Então, o que é que eu vos queria trazer primeiro? Queria-vos trazer aqui a primeira. O primeiro passo da jornada da heroína, que nos é trazida por Maureen Murdock. Então, no primeiro passo da jornada da heroína, que ela define como 8 passos, nós hoje aqui vamos só falar do primeiro, que é este que está associado a estes primeiros arquétipos. Este primeiro passo corresponde a quê? A separação do feminino e a identificação com o masculino. Ou seja, o primeiro passo na jornada de qualquer heroína é a separação do feminino e a identificação com o masculino. Por causa da supervalorização do modelo de sucesso masculino, ou seja, porque na nossa sociedade patriarcal o masculino, a energia masculina, é aquela que vence, é aquela que ganha sempre, porque tem a ver com o fazer, o ter, o conquistar, o status, essas coisas todas. Portanto, por causa da supervalorização do modelo de sucesso masculino, há uma troca do feminino pelo masculino. E o jeito de fazer isto e de viver, ou passamos a viver deste jeito, adotando o quê? A energia masculina para a nossa manifestação na vida. Nesta etapa acontece então a negação do próprio feminino e um distanciamento de quem? Da mãe. Porque dentro de cada uma de nós mulheres, o feminino chega-nos através da nossa mãe, não é? Através do óvulo que ela doou para nos fazer. Então, nesta primeira etapa, nós negamos o nosso próprio feminino e isso leva a um distanciamento da mãe e a uma rejeição materna. Então, quando é que esta primeira etapa se dá? Esta primeira etapa acontece na nossa adolescência. E se vocês pensarem, não é igual para todas nós, mas é na adolescência que, e de acordo também com a Maureen Murdock, que nós entramos pela primeira vez em contacto com a energia masculina, que é o quê? É o fazer, é ter ideias próprias, e agora não sei o quê. Por exemplo, eu lembro-me que na minha altura havia muito esta coisa de boicotar o McDonald's porque eles estão a dar cabo da Amazónia. Portanto, imagina, eu começo a ter ideias próprias e começo a manifestá-las e começo, não é, a ir para o mundo e a dizer o que é que eu acho, o que é que eu não acho, a defender, a competir até para ver se eu tenho razão e se eu ganho algumas lutas. E, portanto, isso acontece quando? Na adolescência. Que é na adolescência também que a maioria de nós, meninas, não é? Moças, jovens, nós começamos a ter crises com a nossa mãe. Mesmo que até então a gente até tenha tido um relacionamento mais ou menos, quando chegamos à adolescência, não é? Todas as mães se queixam e dizem ai pai, não sei o que é de fazer,
esta idade é muito difícil e tal. Eu lembro-me que, no meu caso em específico, eu discutia imenso com a minha mãe na adolescência. Eu acho que estava sempre contra a minha mãe. Eu acho que nem sequer ouvia bem o que ela dizia. Se ela dizia que era esquerda, eu ia logo e assumia que era direita e que ela não percebia e por aí fora. Então, esta primeira etapa da jornada, onde a moça entra em contacto pela primeira vez com a sua energia masculina, acaba por ser um momento em que ela nega, rejeita o feminino dentro de si e muitas vezes é nesta etapa que ela se apercebe das feridas do feminino que tem. Não que se aperceba assim conscientemente, mas as feridas começam a fazer-se sentir. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos lá ver. Portanto, o feminino é a parte em nós que sente e o masculino é a parte em nós que age. Eles são inversamente proporcionais, portanto, eles trabalham em parceria, sendo que nas mulheres nós temos mais feminino do que masculino. Então, quando eu sou pequenina e eu chego a este mundo, não é? Eu sou menina, portanto, eu trago esta energia masculina para o meu clã, para a minha família, porque eu tenho mais energia feminina do que masculina, por isso que é por isso que faz de mim uma menina, uma mulher, em potência. Então, eu tenho 60% de masculino, desculpem, tenho 60% de feminino e tenho 40% de masculino. O que é que acontece? Isso significa que este feminino lidera, não é? Em termos energéticos, lidera quem eu sou. À medida que eu vou crescendo, eu chego à adolescência e nesta adolescência eu consigo sentir um bocadinho mais o latejar desta energia masculina na minha psique. Não estamos a falar do corpo, não é? No corpo físico, estamos a falar desta parte psicológica. Eu consigo sentir isso, eu consigo sentir quase um impulso, uma energia para ir para a vida e para fazer coisas, que é esta energia masculina. Idealmente, o feminino são 60 e o masculino são 40. Então, idealmente, eles juntos, não é? Eles são inversamente proporcionais. O feminino diz assim: Uau, isto faz-me sentir super animada, super entusiasmada, eu quero ir para ali, ó, eu gosto deste rapaz, ó, eu gosto desta disciplina, ó, eu quero ir viajar, ó, seja o que for, eu sinto, porque é esse o papel do feminino, é o permitir-me sentir, experienciar, não é? E depois o masculino põe em prática aquilo que eu senti, que é, então se eu quero ir para ali, sei lá, vou trabalhar nas férias, para depois ir viajar com os meus amigos, vou não sei o quê. Portanto, a ação externa, não é? A ação externa, manifestada pela energia masculina, ela tem origem interna na energia feminina. Só que quando eu começo o meu processo de individuação nesta altura, não é? Esta jornada da heroína nesta altura, o que é que acontece? Eu começo a perceber que se calhar quem eu sou não é tão acolhido. Então eu sinto-me um bocadinho em baixo, sei lá, existe a questão do bullying na escola, existem as mães que muitas delas também têm o feminino ferido e portanto quando nós chegamos a casa a querer acolhimento, elas dão-nos o quê? Soluções, mas eu não quero soluções, porque eu no meu processo de individuação, no meu crescimento, eu vou descobrir quais é que são as soluções que funcionam para mim. Então eu até posso querer um conselho, mas eu não quero que me digam o que é que eu tenho que fazer, porque eu estou, neste momento, pela primeira vez na vida, a tentar perceber o que é que eu quero, para além da minha mãe, para além do meu pai, para além da minha família, o que é que eu quero, o que é que eu gosto. Algumas jovens mulheres não se sentem minimamente acolhidas. Eu tenho pacientes que me dizem que, nesta altura, lá está, nesta primeira fase, rejeitaram efetivamente a mãe e o feminino em si, e elas disseram-me que não partilhavam nada com a mãe, também não partilhavam com o pai, mas não partilhavam nada com a mãe, portanto passaram a adolescência sem partilhar com a mãe, portanto tinham algumas amigas com quem partilhavam algumas intimidades, algumas dores, alguns segredos, né? Esta coisa, gosto deste rapaz, ou vou perder a virgindade, sabe, estas coisas assim, mas não partilhavam nada com a mãe e mentiam muito à mãe. Agora repara, o que é que faz com que eu minta a alguém? É porque eu sinto que se eu disser a verdade, vai-me doer. Então eu não vou dizer à minha mãe assim, mãe, olha, deixas-me ir fazer não sei o quê, por todas as vezes que eu pedi, ela disse que não. Então eu já não peço, eu minto, eu digo que vou fazer não sei o quê e eu vou na mesma. Porquê? Porque é doloroso ter de passar
por esta sensação de não ser vista nas minhas necessidades, não ser confiada, não é? Muitas mães não confiam nas filhas e é isso que faz com que as filhas efetivamente acabem por quebrar a confiança das mães, porque as mães não dão espaço, não acolhem isso. Então o feminino começa a ficar ferido. O meu sentir, quem eu sou, parece que não chega, parece, não é? A autoestima começa a ficar comprometida, o meu nível de autoconfiança também. Então o meu feminino começa nestas feridas a encolher-se. E em vez de 60%, ele está lá aos 60%, só que os 60% começam a ficar encolhidinhos, 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 não é? E então o masculino, na manifestação, vai ter que subir, vai ter que aumentar. O que é que acontece aqui? Eu começo a cortar o sentir. Eu começo a não querer lidar com uma data de coisas que me acontecem porque me doem muito e eu nunca encontrei espaço, um espaço seguro e acolhedor para poder chorar as minhas dores. E quando isso acontece, o feminino encolhe e o masculino diz assim, em vez de eu, imagina, o meu namorado da adolescência traiu-me, descobriu-se, fiquei super triste, senti-me rejeitada, senti-me humilhada, senti-me traída, não é? Senti-me também muito triste, porque é uma situação triste. Só que, o que é que eu faço? Se eu já tenho com estas feridas, eu não posso, isto é sal nestas feridas que já estão abertas, então o que é que eu faço? Isto é uma ferida nova, encolho esta ferida também e digo assim, bora sair, ele vai ver. Então ainda fico mais giraça, ainda vou sair não sei o quê, vou para a discoteca, ou vou para um bar, ou vou a uma festa qualquer, ainda toda mais produzida e não sei o quê, e vou-me embebedar, ou vou fumar não sei o quê, ou o que é que eu vou fazer? Vou-me anestesiar, vou anestesiar a minha dor. Através do quê? De um masculino raivoso. De um masculino raivoso. Por isso é que nós dizemos que quanto mais ferido está o feminino, mais raivoso é o masculino. Ok? Raivoso no sentido em que ele vai manifestar esta energia de, não é? De masculina de fazer e de lutar e de conquistar e de não sei o que, não sei o que mais, de uma forma descontrolada. Descontrolada porquê? Porque não tem guia. O guia de uma mulher é o seu feminino. A nossa força, a nossa coerência com o nosso prazer e com a nossa alma e com aquilo que nós desejamos, vem daqui, deste feminino, desta vulnerabilidade, é aqui que nós nos encontramos connosco. E se esta parte está aqui, mirradinha, o masculino está a ir, mas ele está a ir sem bússola, não é? Tipo, agora não sei o quê, agora não sei o que mais, agora sou assim, agora sou assado. E é neste momento que quando nós, meninas, jovens meninas, não é? Com este feminino ferido, com este masculino a dominar, porque já era fase dele dominar, que nós experienciamos muitas vezes estes arquétipos destas primeiras fases onde está a heroína. E a heroína tem várias, vamos dizer, várias manifestações. Temos a heroína, depois a heroína também também manifesta a sua energia na guerreira, não é? Esta mulher, não sei o quê, que faz e acontece, e não sei o quê, e que compete com os homens, e que compete com as mulheres, e que ganha a todos, e que é muito intelectual, e tipo, que é isso? Ir à casa de banho juntas? É pá, que para isso. É muito esta coisa de. Depois temos também a amante, não é? Que é esta rapariga que descobre todo um poder associado à sua sensualidade, não é? Que é muito inerente a nós, e nesta fase da adolescência, não é? De repente algumas de nós são umas bombas, não é? Mesmo giras, mesmo todas bem feitas e não sei o quê. E mesmo quem não tem tudo isto, tem este poder. Porquê? Porque nesta altura, em termos hormonais, isto pulsa de tal maneira que nós temos esse poder, porque os rapazes o que querem, nós queremos sentir-nos desejadas e sentir tipo, eu sou a última Coca-Cola do deserto, e eles querem conquistar. Porquê? Porque a energia masculina deles, não é? É 60%. Então, nós somos território fértil e eles são os conquistadores. Nós somos presas e eles são caçadores. E eu sei que isto pode estar a provocar muitas de vocês isto que eu estou a dizer. Mas repara, moralismos à parte, é exatamente isto que acontece. Muitas de nós, nesta fase, nós definimos pela quantidade de
gajos, não é? Que nos desejam, que nos querem e não sei o quê. E as outras que não têm isso também são definidas dessa maneira. Portanto, há umas que dominam e outras não. Tipo, as meninas têm menos maminhas, sentem se calhar não sei o quê. Sei lá, a minha sobrinha fez dança durante muito tempo e, portanto, os seios dela desenvolveram-se mais tarde, não é? E as outras miúdas todas já estavam ali, todas cheias de curvas. E isso tinha um impacto sobre a forma como ela se via. Isso tinha um impacto como ela sentia que os rapazes a viam. Portanto, não vamos aqui, não é? Moralismos à parte, vamos olhar para as coisas como elas são e esta é a realidade. Muitas de nós sentem um poder imenso nesse lugar dessa amante, não é? Dessa sensualidade. E depois temos também a donzela, que é a eterna filha, que entra em contacto com esta energia masculina e diz assim: isto é demais. Isto é demais, eu não quero, isto é responsabilidade demais. Então ela pega e diz assim: quem é que quer ficar com este poder que eu tenho? Oh, tu, amiga querida, decides tu onde é que nós vamos, decides tu o que nós fazemos, dizes-me tu, dás-me tu na cabeça o que é que eu devo fazer, o que é que não devo fazer, porque isto é responsabilidade a mais, eu não estou preparada para isto. Então, quando nós sentimos, ficamos ou experienciamos, não é? Vestimos esta roupinha da heroína e vamos experienciando todas estas facetas no nosso processo de individuação, às vezes nós ficamos presos nestes fatos. Mas porquê que nós ficamos presas nestes fatos? Por causa dos ganhos secundários. Ou seja, eu tenho ganhos principais, não é? Que são estas experiências, e o meu ego vai efetivamente peneirar e escolher aquilo que quer integrar na personalidade, mas depois eu tenho ganhos secundários que têm muitas vezes e quase sempre a ver com esta parte transgeracional. Portanto, se eu tenho uma mãe com o feminino ferido também, portanto ela tem muita dificuldade em acolher, mas ela, por exemplo, também é uma heroína, imaginem, valoriza muito esta parte intelectual e por aí fora. Então, se eu começo na escola, sei lá, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, até mesmo no secundário, não é? A ter boas notas, a ser chamada para projetos extra, a ganhar, sei lá, candidato-me a certas bolsas e coisas e ganho, então aqui a minha mãe começa a ver-me, começa a gabar-me e eu sinto-me tipo, uau, wow, espera lá, eu até agora não me senti verdadeiramente reconhecida pela minha mãe, mas com este fatinho, né, ela vê-me. E então isto é um ganho secundário, que é eu até posso estar sempre muito cansada, porque estudo muito, pode acontecer que tenho crises de ansiedade imensas, porque quero ter muito boas notas, ok? E isso é uma prioridade para mim. Porquê? Porque apesar de eu estar num lugar mau, porque ninguém quer ter crises de ansiedade, ninguém quer estar sempre a estudar, ninguém quer. Os amigos dizem, bora sair. Ai, não, eu não posso que eu tenho que estudar. Estão a ver? Eu estou sempre a atrasar a minha vida porque eu fiquei presa neste arquétipo. Porquê? Porque neste arquétipo, apesar de estar neste desconforto todo da ansiedade e por aí fora, eu sou vista, eu sou reconhecida pela minha mãe. Isto são movimentos inconscientes, ok? E se, para além da minha mãe, eu sou vista pelos meus professores, pelos meus pares, pela sociedade, não é? Mas imagina, quadros de honra e coisas do género que nós na sociedade inventamos para quê? Para estimular ainda mais esta supervalorização do modelo de sucesso masculino, que é a competição, o ter, o fazer, o ser melhor e por aí fora. Então é óbvio que nós temos neste momento uma sociedade totalmente feita para que as mulheres, meninas, jovens, fiquem presas neste arquétipo. Neste arquétipo que acaba por se manifestar como? Na polaridade masculina, porque o feminino, ou seja, eu não tenho. Os arquétipos têm sempre luz e sombra. Como tudo na vida, não é? Eles lembram-nos que nós não somos isto ou isto, nós somos isto e isto. Só que, quando o feminino está ferido, eu não consigo aceder a uma parte. Que é a parte que eu só consigo aceder quando eu sinto, quando eu trago cura, quando eu olho para a minha ferida, choro a dor que me tem, não é? Que me provoca, vou pondo betadine, amanhã choro mais um bocadinho, depois peço colinho a alguém, depois há um dia que peço a alguém para me pôr um pensinho, depois trato eu outra vez, até que um dia ela torna-se uma cicatriz. Quando eu não faço isto,
eu não consigo aceder ao lado luz do arquétipo, porque o lado luz do arquétipo é a parte que eu uso de forma consciente. Quando eu estou dominada pelo arquétipo, eu estou a manifestar o arquétipo inconscientemente. E no meu caso, que sou mulher, tenho o feminino ferido, então, mas manifesta esta parte masculina, raivosa, que quer se proteger ou que quer mandar os outros à fava, ou seja, o que for, para quê? Para proteger estas feridas aqui, né? Porque eu estou aqui muito, muito ferida. Então, que características são estas na sombra, não é? Desta heroína e desta donzela? É isso que nós vamos olhar. Por que é que eu estou aqui a trazer a heroína e a donzela? Como eu disse há pouco, elas são dois lados de uma mesma moeda, ok? Ambas, quando a mulher está sob a influência destes arquétipos, ambos os arquétipos são manifestados na sua polaridade de sombra, porque o feminino está ferido. E quanto mais ferido está o feminino, mais raivoso é o masculino. Portanto, mais forte é esta polaridade na forma como ela influencia a mulher. Vamos agora, juntas, fazer uma reflexão. Se tens aí papel e caneta, não sei se trouxeste ou não, se não trouxeste ou se tens aí à mão, dá assim tempo de ir buscar, porque eu acho que vale mesmo a pena fazermos esta reflexão sobre a heroína e a donzela em nós e nas mulheres da nossa família, nomeadamente nesta linha ancestral feminina, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, as minhas primas, por aí fora. Então eu vou-te fazendo umas perguntas, vamos começar pela heroína, e podes fazer isto para ti agora, e depois podes, obviamente, ver novamente, isto vai ficar gravado, e podes fazer para a tua mãe, para a tua avó, para a tua irmã, ou então até fazes já um quadrozinho, não é? E podes ir pondo e fazer depois essa comparação e perceber quem tem mais de heroína, quem tem mais de donzela, como é que está equilibrado ou não, enfim. Então vamos lá. Deixa-me só baixar aqui isto para perceber. Eu não vi aqui, vou ver só aqui os comentários para ver se vocês estão a acompanhar. Então, deixa-me ver. Tal e qual, concordo, parece a descrição da adolescência. Pois é, Patrícia, e é mesmo para muitas de nós, é exatamente assim que a adolescência se passa. Então, vocês estão prontas para fazer esta reflexão comigo? Eu vou fazendo assim umas perguntas e umas afirmações e vocês vão respondendo. Pode ser? Ponham só assim um ok ou algo do género, só para eu avançar. Ok, prontas, boa. Então vamos lá. Vamos lá, para a nossa querida heroína. Heroína não, heroína, assim é que se diz. Então, escreve 2 coisas em que tu achas que tu és mesmo boa. E se quiserem partilhar aqui também no chat, também estão à vontade. 2 coisas que tu sentes que tu és mesmo boa. E não tenham cá pudores de escrever, ok? 2 coisas. Uma coisa que seja. Assim, não, que dom é que eu tenho? Tenho aqui o dom de quê? Tenho o dom de não sei do quê. Tenho este dom, tenho esta... Sinto que tenho este potencial, esta qualidade. Sou boa a fazer isto. Depois, qual é que é a importância do trabalho na tua vida? Orientar e cuidar. Ok, obrigada, Guilhermina. Orientar e cuidar. Interessante. Vocês diriam, usando aqui antes de avançarmos, orientar e cuidar. Vocês diriam que orientar e cuidar manifesta mais energia feminina psíquica ou energia masculina? Orientar e cuidar. Então vamos ver. Orientar e cuidar aqui, e como estão juntas, feminino. Orientar e cuidar, como aqui estão juntas, eu vou associar que elas têm muito... Como é que se diz? Ou seja, que elas estão relacionadas, ok? E mesmo que não seja verdade, mesmo que, pronto, não é exatamente isso, não foi exatamente isso que a Guilhermina quis dizer, eu vou assumir para dar o exemplo, está bem?
A Ana Margarida diz, masculina, agir. Boa, é mesmo isso, ou seja, não é claro, e é por isso que eu acho que discutirmos estes assuntos é muito importante nos dias que correm, porque nós estamos há tantos anos, nós mulheres, há tantos anos a viver em sociedades polarizadas na energia masculina, que nós próprios já não sabemos bem o que é feminino e o que é masculino. Vamos ver, orientar. Então, se orientar é dizer, dar conselho, dizer, olha, vai para a esquerda, vai para a direita, o melhor é escolheres este curso, olha, tu vê lá, tem atenção na forma como tu falas neste contexto. Isto é energia masculina. Eu estou a dar indicações que são coisas que não têm nada a ver com o ser, tem a ver com o fazer. Faz isto. Eu não perguntei em momento nenhum porque é que a pessoa, imagina, uma pessoa que vejo uma colega a falar de uma determinada maneira com o meu chefe. E eu conheço o meu chefe, sei que ele não gosta muito disso. E então eu vou-lhe dizer assim, ó Diazinha, tu vê lá, porque ele não gosta muito, não sei o que, não sei o que mais. O melhor é, faz assim, faz assado, porque assim vais-te safar melhor. Estão a ver? Isto é energia masculina. E esta energia masculina até é muito da heroína. Porquê? Porque eu estou a tentar salvar aquela minha colega de algo que eu imaginei que pode acontecer se ela se comportar daquela maneira. Portanto, o orientar normalmente é sempre energia masculina e muitas vezes, mesmo que seja manifestada por uma mulher, é energia masculina porque é esta tentativa de dizer ao outro o que é que o outro deve fazer, como é que o outro deve reagir, como é que o outro deve agir. E muitas vezes até é sem o outro me perguntar nada. Exato. Por outro lado, o cuidar, não é? Está muito associado à energia feminina. E eu vou fazer aqui até como é que se diz? Um parêntese. Por causa desta questão do cuidar. E este cuidar, isto é trabalhado ao pormenor no módulo da mãe, no Rosa Choque. Porquê? Porque vamos ver assim. Uma heroína, não é? Uma mulher que fica presa no arquétipo de heroína, ela não está sempre só naquele primeiro aspecto de heroína. Ela passa pela heroína, pela donzela, ela vai à amante e depois existe a mãe. E o arquétipo da mãe também, quando segue uma linha de feminino ferido, ok? Ela também é muito heroína. Só que é uma heroína que começa a tentar salvar toda a gente no papel da mãe. Ou seja, aquela mãe que diz como é que toda a gente tem que fazer. Ela é que sabe. É a mãe. Imaginem a mãe, mas agora de uma forma, uma mãe que é uma déspota, que não dá espaço a ninguém de ser quem é, de fazer o que quer. É como ela diz, é aquela mãe que diz assim: o quê? Não queres continuar a empresa da família? Não te preocupes, tu has de voltar com uma mão atrás, outra à frente. Portanto, é aquela mãe que nutre muito e cuida muito enquanto fazem o que ela quer. No momento em que começam a não fazer o que a mãe quer, tipo, enquanto ligas à tua mãe todos os dias, está tudo muito bem. Quando dizes, mãe, por favor, sou adulta, já não vou ligar todos os dias. Ah, é? Pois, eu dou tudo e depois quando chega a minha vez, não sei o quê, a mim ninguém me liga, vê lá, já não vens cá há um mês, já não sei o quê. Estão a ver? Portanto, é o cuidar, mas é neste feminino ferido, raivoso, extremamente exigente. Portanto, o cuidar é efetivamente uma característica deste arquétipo da mãe que tem muito a ver com o feminino, não é? E na sua polaridade de luz é efetivamente este cuidar, esta atenção com o outro, este gostar de queres um casaquinho, queres não sei o quê, queres não sei, não é? Queres fazer comidinha, tratar, não é? Acolher, dar colo, tudo isso. Mas quando se manifesta na polaridade da sombra, porque a mulher está dominada por causa do feminino ferido, ela é uma déspota. E é esta mãe que diz assim: eu faço tudo por vocês. Oh filha, é porque eu te amo. Se eu faço isto é porque eu te amo. Não pode ser, porque isto é o amor que adoece. Não vamos agora falar sobre isso aqui, mas de um ponto de vista, não é, sistémico, e muito na teoria do Bert Hellinger, há dois tipos de amor. O amor cego, que adoece, não é? E o amor que vê, que é o amor que permite e empodera ao outro. Estão a ver? Portanto, neste caso em específico, aproveitei agora aqui este orientar e cuidar, obrigada Guilhermina por participares e todas vocês, para podermos refletir aqui um bocadinho, ou seja, nada é totalmente estanque, não é? Mas tudo o que é muito da ação
é mais masculino, tudo o que acolhe tende a ser mais feminino. Eu posso cuidar acolhendo ou eu posso cuidar mandando. Não é? Estou a cuidar de ti. Eu estou a cuidar de ti. Tu faz o que eu te digo que eu estou a cuidar de ti. Porque eu amo-te, porque eu quero te proteger. Faz o que eu te mando. Estão a ver? Isto é energia, o quê? Masculina. De quê? De feminino ferido. Então o feminino está lá, mas ele não se consegue manifestar porque ele está encolhidinho e o masculino está a fazer aquilo de uma forma assim à bruta. Então vamos aqui continuar. Claramente, ações de comunicar e puxar o melhor de cada um são energia masculina, certo? O papel de salvar toda a gente. Sim, o papel de salvar toda a gente é muita energia masculina da heroína, não é? Mas a heroína também tem o lado luz. E quando nós estamos no lado luz da nossa heroína, nós somos motivadores e entusiastas do outro, não é? Porque temos essa energia. A heroína é, poça caramba, todos nós precisamos desta heroína para nos movermos para a frente, para avançarmos. Agora, quem é que motiva a heroína? É um feminino saudável ou é uma ferida? É porque se for um feminino saudável, eu estou a favor do avanço, eu estou a favor de todos conseguirmos alcançar algo, então há este entusiasmo, esta motivação. Mas se por outro lado o que motiva a minha heroína é um feminino ferido, então eu estou contra algo, eu estou a competir, eu estou não sei o quê, e tu não podes ser assim, estão a ver? Aí muda tudo. Vamos ver mais. De 0 a 10, qual é a importância do trabalho na tua vida? De 0 a 10. Ok? A importância do trabalho na tua vida. Tenta ser coerente, porque às vezes nós achamos uma coisa e não é isso que nós fazemos. Imagina, eu posso dizer assim, a importância do trabalho na minha vida. Não, meu Deus, o trabalho não é tão importante, o mais importante é a minha família. Mas eu trabalho sábados e invento coisas para trabalhar e quase sempre trabalho horas extras. Estás a ver? Então aí há uma incoerência. E é aí que nós temos que nos apanhar. Porquê? Porque se tu estás dominada pela heroína, tu não te vais dar conta. Estás a ver? Por isso é que nós estamos a fazer este quiz, esta reflexão, para que tu possas apanhar as incoerências e dizer, olha, estou sob a influência da heroína e não me tinha dado conta. Porquê? Estou em piloto automático. Agora, quando eu me dou conta, ok, vamos lá olhar para isto e ver onde é que isto está. A nível intelectual, defines-te como básica, mediana ou elevada. A nível intelectual, apanhada. O que consideras injustiça? O que é que pode ser uma injustiça? Uma injustiça é o quê? Vai escrevendo no teu papel. Como te sentes perante as diferenças de oportunidades para homens e mulheres? Achas que existem? Achas que não existem? Consideras-te, por exemplo, feminista? E o que é isso para ti ser feminista e como é que tu manifestas isso? Irritas-te perante a inércia de um homem? Imagina, falta de ambição. Parece que não tem iniciativa. Isso é uma coisa que te irrita? Tu defendes sempre o teu ponto de vista numa discussão? Ou tipo, nem queres saber? Tipo, está bem, leva lá a bicicleta. Ou não. Ou ficas ali e trazes novos argumentos e ficas nessa discussão. Com que intensidade é que tu defendes os teus pontos de vista em discussões? E, por exemplo, será que tu fazes isso em todos os contextos? Imagina, fazes isso com o teu marido, fazes isso com o teu chefe, fazes isso com as tuas amigas, fazes isso com a tua mãe, ou só fazes com alguns deles e noutros nem queres saber? A raiva é uma emoção constante na tua vida? Se sim, de 0 a 10, em média, claro, quanto é que ela tem sido uma constante? Como é que tu lidas com a tua aparência física? Qual é que é o grau de importância daquilo que tu aparentas fisicamente? Pode ser o corpo, a pele, mas também a roupa que tu vestes e por aí fora. Imagina, eu compro uma pecinha de roupa todos os meses. Eu não quero saber. Tenho umas botas, até vou ali uma loja em segunda mão, não é? Com que frequência é que tomas a liderança numa atividade, ou decides as coisas na tua casa, ou no grupo dos amigos, não é? Tu é que dizes, bora fazer não sei o quê, ou não é? És tu que tens sempre as ideias e és tu que acabas por tomar a liderança quando está tudo, vamos onde? E fica tudo, não sei o quê, bora não sei onde. E lá vais tu a dizer isso. Sentes-te sobrecarregada?
Se sim, em que área da tua vida te sentes sobrecarregada? Área ou áreas, não é? Pá, sinto-me sobrecarregada no papel de mãe e de dona de casa, por exemplo. Sinto-me sobrecarregada também no trabalho. Sinto que dou muito mais do que aquilo que... Não é? Há muita gente que me diz assim, epá, ainda hoje uma paciente me disse, é interessante porque eu acabo por sentir um peso grande por uma coisa que não é minha. E eu identifiquei-me totalmente, porque isso aconteceu-me sempre, ou seja, isso acontece muito, ou seja, há muitas empresas e projetos que têm nos seus trabalhadores heroínas. E é por isso que os projetos funcionam, porque as pessoas que estão à frente dos projetos são péssimos líderes. Mas como as pessoas que estão logo abaixo tomam a empresa quase como se fosse sua, as empresas continuam a prosperar. Só que essa pessoa está num lugar que não é o seu, não é? Porque ela efetivamente não é a dona daquela empresa, mas ela dá como se a empresa fosse sua. E isso desequilibra, não é? Dá cabo da lei do equilíbrio, porque o nosso trabalho também é um sistema, dá cabo da lei do equilíbrio e acaba por levar-nos para um lugar de exaustão, para um lugar de cansaço, para um lugar onde não nos sentimos validadas e reconhecidas e por aí fora. E ainda pedes ajuda, com que frequência? A quem? E a quem é que tu nunca pedes ajuda, não é? Pensa nisso, não é? Assim, quando vivias na casa dos teus pais e agora, se já não vives na casa dos teus pais, ou mesmo que vivas, mas já sejas adulta mais independente, ou então mesmo na tua casa, não é? Vives sozinha ou vives com com a tua família, com o teu companheiro, os teus filhos, pedes ajuda com que frequência? E, por exemplo, quando pedes ajuda, tens aquela coisa de que queres que as pessoas façam à tua maneira e depois dizes, mais valia não ter pedido. Isto é frequente. Muito bem. Então aqui tivemos a fazer este raciocínio, não é? Da heroína. Ainda aqui outra coisa. Consideras-te competitiva e repara, se tu te comparas frequentemente, isso é competição. Então consideras-te competitiva. E consegues receber sem sentir a obrigação de dar? A maior parte das heroínas não consegue. Aliás, a grande dificuldade em receber. Vamos agora à donzela. Vamos? Podemos passar para a donzela? Aliás, antes de passarmos para a donzela, eu vou falar aqui um bocado da nossa heroína, não é? Portanto, a heroína é esta. Se tu pensares numa heroína, pensas na Mulher Maravilha, Wonder Woman, portanto, ela é uma mulher, mas ela não é bem uma mulher, ela está acima, ela não é bem humana, não é? Ela está um bocadinho acima. Portanto, quando nós estamos dominadas pelo arquétipo da heroína, nós sentimos-nos quase sempre superiores a todas as pessoas da nossa vida. Mesmo que a gente não queira admitir isso, porque é feio, não é? A dizer que tenho a mania que sou melhor que os outros. Mas a verdade é que nós achamos que somos melhores que os outros. E todas as vezes que nós nos posicionamos e dizemos ao outro como é que o outro deve ser, agir, ou o que é melhor para ele, repara como isso é uma arrogância de alguém que sente que está num lugar de superioridade. A maior parte de nós fica nesse lugar de superioridade logo por causa do relacionamento com a mãe e com o pai. Tendemos a tornar-nos, a sentir que somos superiores à nossa mãe ou ao nosso pai, mas maioritariamente à nossa mãe. Então, quando nós achamos que somos superiores à nossa mãe, repara, eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu consigo tudo e vou provar que as coisas que ela fez errada eu não faço porque eu sou melhor que ela. E depois o que é que acontece? Crescemos e quando damos conta nós tornámos-nos na nossa mãe, porque aquilo que nós resistimos acaba por persistir e manifestar-se como? Na sombra. Na sombra. A nossa donzela, por outro lado, tem dificuldade em usar esta energia. Se a heroína usa esta energia, usa, salva toda a gente, dá soluções para toda a gente, tem um pratinho cheio de coisas, né? E continua a pôr. Uma amiga vai e diz, pá, agora tenho que ir não sei aonde, não tenho como deixar o miúdo. Ela não me pediu nada, já estou a dizer, ele fica lá em casa. Só que eu nem sequer parei para pensar, se me dá jeito, se não me dá jeito, se eu estou cansada, se cá estou com o período e agora disse, agora vai lá o outro miúdo para casa e vai estar com o meu miúdo e depois eles vão me dar cabo da casa e eu, na verdade, vou estar cansada. Estão a ver? A heroína nunca se lembra de pensar nela. A heroína, não. A mulher dominada pelo arquétipo da heroína. Porque uma heroína em equilíbrio, é claro que ela pensa nela. Ela usa a sua energia para salvar os outros e para salvar a si mesma. Mas quando a heroína está a dominar a mulher não existe. Ela não pensa nela. Ela vive para usar a sua energia masculina
para servir o outro, para servir o outro, para servir o outro, para servir o outro, quando no profundo dela, como ela tem feridas, ela quer que o outro venha salvar a ela e que venha cuidar dela. Por isso é que depois elas não se sentem reconhecidas, porque há um desequilíbrio muito grande. Elas dão na medida em que o outro não consegue equilibrar. Então quem é que criou o desequilíbrio? Foram elas. Porque se eu dou numa medida em que o outro não pode equilibrar, sou eu que estou a dar mais. Eu tenho que ser coerente com aquilo que é possível equilibrar. Quero ver as questões da donzela porque acho que vou estar a zeros. É super interessante. E vamos então aqui à donzela. Então vamos ver. Sentes como se maior parte da vida, nas tuas coisas, na tua vida, tu sentes que és forçada a fazer algo. Ou seja, é quase como tu és movida pela vontade do outro. Como se tu fosses obrigada a fazer algo que o outro quer, ou estar com alguém. Quase como se fosses forçada ou obrigada a fazer, não é? Ou seja, não és tu que escolhes. Aquelas pessoas que dizem pois, eu nem queria, mas depois ele começou com aquela conversa, pronto, e eu deixei-me levar. Estão a ver? Isto é uma mulher dominada pelo arquétipo da donzela. Principalmente se isto for mindset. Constantemente a acontecer, constantemente a acontecer, constantemente a acontecer. Mais, tens crises existenciais obscuras, oscilações muito grandes do humor, sentimentos de peso, de opressão, tendes a ver as coisas mais sombrias do que são. Ou seja, és pessimista. És daquela caixa que tudo vai correr mal. Ai meu Deus, não, porque eu nem vou, porque é assim, eu até queria ir, mas é assim, não vou, porque eu já percebi que não sei o que, e se calhar vai chover, e que se calhar não sei o que, e que se calhar não sei o que mais. É melhor comprar o seguro da viagem, porque não sei o quê. Estão a ver? Ver mais dessa maneira. És uma eterna estudante. Ou, por exemplo, mudas muito de curso e não, acabas por não concluir nenhum. Ou então sentes sempre que precisas de mais um para te sentires realmente pronta. Não é? Eu acompanho algumas pessoas que têm estas características, que querem desenvolver um projeto seu ou querem pôr um projeto seu no mundo e nunca estão prontas. Então têm que sempre fazer mais uma formação, têm sempre que fazer mais não sei o que mais, têm que sempre que esperar por mais uma validação, têm sempre que não sei o que mais. Portanto, o que é isto? É evitar o mundo adulto, do trabalho, da carreira, onde eu tenho que assumir responsabilidades. Não é? É esta eterna filha sempre a ficar ali no lugar conforto, na casa da mãe, obviamente simbolicamente falando, mas nunca tenho, não é, que realmente me pôr no mundo. Tendes a ser manipuladora. Uma das coisas que se vê muito aqui é esta donzela tende a partilha com a mãe coisas sobre o seu casamento ou o seu relacionamento. Portanto, fala com a mãe e queixa-se à mãe do seu companheiro, e depois, quando está com o companheiro, também se queixa da mãe. E anda aqui nesta triangulação da vítima, do opressor e dificuldade em assumir quem és, portanto não assumes as tuas opiniões, não assumes os teus próprios desejos. O que é isto? Eu na verdade eu nem queria ir para ali, mas é assim, toda a gente queria e eu não disse nada. Estão a ver? Isto é típico donzela. Para quê? Ou seja, eu não banco, não é? Eu não digo assim, olha, por exemplo, eu não digo ao meu chefe, já estamos há muito tempo a fazer horas extras, para mim acabou. Eu agora não faço mais horas extras. Ou então tens que me pagar, ou então vais ter que me dar férias, ou então vou ter que agora fazer uma semana de férias, porque é o que eu quero. Eu percebo que eu estou cansada, não é? E portanto eu chego lá e digo, amigo, olha, o que eu quero é isto. E se ele disser que não, a gente vai negociar, porque eu não tenho medo de dar a minha opinião e de assumir o que eu quero. Por outro lado, se eu estou na donzela, eu vou dizer assim, é tão cansada, cometo um erro e alguém diz, não, Andréia, eu vou dizer, tudo mais, então tu estás a gozar comigo. Eu estou a fazer horas extras há não sei quanto tempo. Eu estou super cansada. Para quê? Para ver se o outro diz, pois é, coitadinha, ela está cansada, deixa cá dizer-lhe para ela ficar em casa. Estás a ver? Se tens uma mãe muito dominadora, muito provavelmente este arquétipo também te domina um bocadinho. Gostas de ser conduzidas, deixas que escolham por ti, portanto há uma passividade acentuada, há muito uma imaginação, imagina-se muito, faz-se muito castelos no ar, não é? Portanto vive de romances, de ideias mirabolantes, por exemplo, de planos que não têm estruturação prática, por exemplo, se aquelas pessoas assim, vou morar fora do país, mas depois nunca sabe bem como, nunca sabe
bem como é que vai fazer, quando é que vai, para que país é que vai. Ou seja, tem muitas ideias, muitas coisas, mas depois é muito difícil de concretizar. Porquê? Porque esta mulher não usa a sua energia masculina. A energia masculina que é de concretização. Ela, no seu feminino ferido, diz assim: não, eu tenho estas feridas abertas, portanto eu preciso que alguém tome conta de mim, eu não tenho força para lidar com isso. Então estas mulheres tendem a amadurecer nas perdas, não é? Nos divórcios, sei lá, nos abortos, essas coisas assim. Há sempre um grande desejo de agradar, portanto é muito sedutor, é sempre com um discurso muito sedutor, muito dependente, evita o compromisso sério, portanto o não sei é quase sempre a resposta. Então, mas decide lá. Ai pá, não sei, decide tu. É assim. E o que é que acontece? Tendem muito a envolver-se com homens mais velhos, que são abusivos e malandros. Porquê? Porque dentro delas há a sombra da punição de querer se afastar da mãe. Portanto, elas, normalmente as mães são muito dominadoras, com relações de codependência, em que as mães é que mandam e elas andam a toque de caixa da mãe. E o que é que acontece? Quando vão arranjar companheiros, arranjam companheiros que são a mãe, que também vão mandar nelas e que também não sei o quê, e que são abusivos e que não sei o quê. Que assim ela acaba por absolver internamente, diminuir internamente a culpa, não é, de se afastar da mãe. E, quando são mais velhas, tendem a ser as amigas dos filhos e os filhos mandam nelas. Eu sei que há uma grande polémica hoje em dia à volta da questão da parentalidade, mas vamos ver, de um ponto de vista sistémico, os pais chegaram primeiro que os filhos. Os nossos amigos, de um ponto de vista sistémico, estão ao nosso lado. Portanto, os pais não podem estar ao lado dos filhos, porque os pais estão acima dos filhos. Eles nasceram primeiro e a seguir vêm os filhos. Os pais são a autoridade. Agora, essa autoridade não tem que ser a bater, a espancar, a desrespeitar a criança. Mas, efetivamente, os pais são a autoridade. E essa autoridade é necessária para que a criança sinta segurança para se desenvolver de forma plena e segura. Ok? Então, nestes casos, estas donzelas, não é, têm a mãe que manda nelas, depois vão arranjar o marido que manda nelas, e depois, quando os filhos crescem, os filhos mandam nelas. E é assim que continua. Manipuladora é donzela, como assim? Sim, a donzela é manipuladora porque ela manipula assim. Ela diz assim. Normalmente as donzelas e as heroínas, elas são amigas umas das outras. Porque lá está, a donzela quer que a outra mande e a outra quer mandar. Portanto, acabamos por nos dar umas com as outras. E como é que ela manipula? Ela manipula neste discurso de vulnerabilidade, de não sei o quê. Ela faz com que a heroína, que está à sua volta, sinta pena dela e queira salvá-la. Então ela manipula, ela diz assim, ela chega e diz assim: é para fogo, está mesmo difícil, não. Agora eu chego ao pé da mãe e diz assim: este mês está do pior. Olha, é o seguro do carro, é não sei o quê. Agora o meu marido bateu com o carro. Vamos ter que pôr o carro na oficina. Tem que se pagar a porcaria dos extras do ATL da criança. Está a ver? Chama manipulação. Para que a mãe lhe diga: ai filha, mas tu precisas de dinheiro, eu não tens dinheiro. Está a ver? Porquê? Porque ela não banca o que ela quer. Um adulto, uma mulher mais madura, não é? Porque a donzela é a eterna filha. Pensa, é como se, psicologicamente falando, a atitude desta mulher é estar sempre no lugar de filha. Portanto, ela quer sempre, se eu estou sempre no lugar de filha, estou sempre à espera que alguém tome conta de mim, porque eu sou a filha, então há a mãe e o pai para tomar conta de mim. É muito difícil. Isto são mulheres, imagina, que estão sempre com esta conversa com a mãe, sempre a falar sobre as coisas, não sei, mas elas não pedem nada. Elas estão sempre à espera que lhe ofereçam. Porque é isso que os filhos fazem. Os filhos dos filhos dizem assim: mãe, tenho sede. O meu filho não diz: mãe, podes-me buscar um copo de água, se faz favor. Claro, agora diz, porque nós estamos a educá-lo para isso, não é? Para ele também pedir, e depois a resposta pode ser sim ou não. Mas, inicialmente, ela vai dizer a sua necessidade e vai esperar que tu a atendas. E é aqui, neste arquétipo da eterna filha, que esta mulher fica. A heroína é aquela que vai logo buscar o copo d'água, tu ainda nem pediste copo d'água e ela diz: tens sede, queres água? Não é? A donzela é aquela que diz assim: ai, tenho tanta sede, para tu ofereceres o copo d'água. Isto é manipulação. Eu estou a manipular o meu discurso para ter aquilo que eu quero sem sequer ter que pedir nada. Estão-me a oferecer. E se fizer isso com o homem, se relaciona e não com a mãe? É exatamente a mesma coisa. Com a mãe, com as amigas, com o marido, com os filhos, não interessa nada. O arquétipo manifesta-se na nossa forma de ser, com os colegas de trabalho.
às vezes acontece aquelas colegas de trabalho, é super interessante, dizem assim, olha, tu já viste? Aquela que fez não sei o quê, fez o outro, fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela está-se a queixar e quando tu dás conta, tu heroína, a donzela está-se a queixar e a heroína, quando se dá conta, foi levantar bandeiras em nome da outra, como se aquilo que a outra dissesse fosse o que ela pensou. Ela nem pensou que aquilo não tem nada a ver com ela. Portanto, a heroína, a donzela tem um discurso de manipulação, a heroína diz, pois é, ela tem toda a razão, realmente. E vai lá e fala ela com o chefe. Quando a outra é que está descontente. Estão a ver? Isto são dinâmicas que existem na nossa sociedade em todo o lado. Então, aqui, com a nossa donzela e a nossa heroína, vamos entrar aqui na questão da parentalidade. Portanto, quando engravidam ou decidem engravidar, elas comportam-se de formas diferentes. E se fizer isso, claro. Eu achava que não tinha nada de donzela e afinal estou de boca aberta. Pois é, Carla, é verdade. Portanto, há uma que está mais forte a nível da personalidade e que, como é que vou dizer? É mais exposta, não é? É mais extrovertida, nota-se mais, ok? Mas normalmente nós andamos sempre aqui nesta dancinha entre a heroína e a donzela. Vou-vos dar um exemplo. Muitas mulheres são altamente heroínas no seu trabalho, com as suas amigas, fora de casa, e depois com o seu marido são super donzelas. Querem que eles adivinhem o que elas necessitam sem elas ter que pedir, não é? Algumas até dizem assim, pá, não, se eu pedir, perde valor. É que se eu pedir, pronto, já não tem valor. Por amor de Deus. Eu sou adulta. Eu tenho que pedir aquilo que eu quero. É da minha responsabilidade garantir que eu tenho o que eu necessito. Mas se eu estou presa neste lugar, eu vou estar à espera que o outro, claro, descubra a minha necessidade. Qual mãezinha que eu ainda quero que venha quando eu digo tenho sede e a minha mãe vem logo a correr, ou então nem preciso dizer nada e a minha mãe diz logo, tu tens sede. Não é? Portanto, e eu, mulher adulta, continuo nesse lugar à espera que o outro venha. Então, há mulheres, que somos a maioria, que andamos nesta dancinha entre a heroína e a donzela, consoante os relacionamentos, consoante o contexto, no trabalho, em casa, com os filhos, com o marido, com as amigas. Por exemplo, se tens uma amiga que é mais heroína contigo, provavelmente vais para o lugar de donzela com essa amiga. Mas depois tens outra que é tão donzela que tu podes ser heroína com ela. Então nós vamos neste processo de individuação experienciando tudo isto para encaixando as coisas. Agora, porquê é que nós ficamos presas no arquétipo? Mais uma vez, por causa dos ganhos secundários. Mesmo que eu esteja mal no meu relacionamento, ok? E sinto que o meu marido não me dá aquilo que eu desejo, eu estou presa na donzela e sinto que ele não me dá aquilo que eu quero, porque ele não trata de mim, porque ele não vê as minhas necessidades, porque ele grita comigo, seja lá o que for, ok? Então porquê é que eu me mantenho naquele relacionamento? Porque eu estou presa na donzela. Então qual é que é o ganho secundário da donzela? É porque assim eu continuo a dizer que ele é o mau e a culpa é dele e eu continuo a ser inocente e a estar num lugar de superioridade. Mesmo que aparentemente parece que eu sou inferior, não é? E isto é muita dinâmica sistémica, por isso é que nós aprendemos uma coisa muito cedo logo no curso, que é as vítimas é que têm o poder. E isto é altamente confrontante. As vítimas é que têm o poder. Imagina, foi uma aula toda só a trabalhar e a desconstruir esta afirmação. As vítimas é que têm o poder. Eu vou incluir aqui esta parte sistémica. Porquê? Imagina, se eu estou num relacionamento onde o meu marido é agressivo comigo, ok? Sou eu que estou mal. Então sou eu que tenho que ter a força de dizer acabou acabou, vou-me embora, quero o divórcio, vai, acabou. Eu é que tenho a força de acabar com isso. Porquê? Porque ele está num lugar de conforto, ele é que me bate. Portanto, ele é que tem o poder, ele é que grita, ele é que manda, eu é que faço tudo o que ele quer. Então porquê é que ele há de sair de um relacionamento onde ele está, tipo, é o boss, não é? E a questão é, porquê é que eu fico? Porque quando eu fico, eu sou a vítima e a vítima é inocente. E eu não tenho que assumir responsabilidade pela parte que me toca. Porque num relacionamento não é como dançar o tango. Tem que haver dois. Muito bem, vamos continuar. Então, quando esta heroína e esta donzela se decidem engravidar, a heroína vai fazer os cursos todos. Todos. Ela vai fazer os cursos todos, ela vai ler tudo, ela vai ver todos os podcasts, ela vai. Porquê?
heroína, portanto, estamos a falar mental, muito intelectual, não é? Portanto, esta energia masculina, intelectual, onde eu faço, onde eu aconteço, onde eu tenho esta informação toda, onde eu, não é? Eu sei tudo. Portanto, esta heroína não deixa cá nenhum curso por fazer, nenhum podcast por ouvir, vai seguir todas as páginas, vai não sei o quê, e vai tentar munir-se de ferramentas para depois pôr em prática tudo aquilo que ela achou que faz sentido, que é isto, que é aquele curso, que é aquele livro, que é que eu não sei o quê, ok? Eu vou-vos dar um exemplo, eu já disse várias vezes, né? Sou uma heroína em recuperação, a donzela em mim foi muito, muito forte durante os primeiros tempos da minha jovem vida, mas depois a heroína dominou totalmente. Então eu estou aqui a recuperar da heroína. E lembro quando fiquei grávida, há 7 anos atrás, tinha, claro, fiz todos os cursos, li todos os podcasts, tive a doula, tive não sei o quê, tudo. Era espetacular, não é? Portanto, eu fiz pelo meu trabalho, eu sei tudo. E então eu fui à casa de uma prima do meu marido, que tinha tido uma criança há pouco tempo, e ela tinha lá umas coisinhas separadas para me dar. E umas delas eram uns mamilos de silicone. E ela disse assim, olha André, não sei o quê, olha, os mamilos de silicone, por acaso não usei muito e não sei o quê. E eu internamente lembro perfeitamente disso. Eu disse assim, está bem, eu levo, obrigado. Claro, não ia dizer que não. Mas internamente pensei assim, bitch, please, alguma vez eu vou precisar de mamilos de silicone, tipo, eu já sei tudo sobre a pega da amamentação. Por favor. Mas pronto, olha, vou levar isto, também fica para lá, depois dou a alguém. O que aconteceu? O meu filho nasceu com o queixo recolhido. Então ele pegava assim no biquinho da minha mama. E no bico da mama não sai leite. Não é? Eles têm que abocanhar, têm que fazer pé. Então o meu filho não conseguia mamar. E eu queria muito amamentar. Então eu puxei o leite. E ao fim de 3 dias lembrei-me dos mamilos de silicone, pus os mamilos de silicone na minha maminha e foi o que me ajudou a amamentar o meu filho no primeiro mês. Até ele criar uma estrutura, não é, maxilofacial que lhe permitisse agarrar a minha mama como deve ser para mamar sem os silicones. Estão a ver? Pumba, vai para o teu lugar, Andreia Filipa. Humildade, não é? Que é muito esta questão. A heroína não tem humildade. Ela é a maior do mundo. Ela está presa num complexo de superioridade. Quando elas engravidam, ou decidem engravidar mais uma vez, elas esquecem muito o papel do pai. Ou então elas querem ser elas a definir o papel do pai, da criança. É, tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo. É assim. Mas quando ele nascer fazemos isto, fazemos aquilo. Portanto, elas é que mandam, elas é que fazem tudo. Por outro lado, a donzela fica a pensar em tudo o que pode correr mal. E, portanto, a donzela as mulheres presas neste arquétipo, são as grandes candidatas a toda esta esfera do medo à volta da parentalidade, que é, tens que fazer o teste não sei o quê para ter certeza não sei o que mais, tens que tirar o cordão umbilical, tens que guardar o cordão umbilical porque não sei o que mais, tens que ter o creme da marca não sei o quê, tens que ter não sei o quê, tens que ter não sei o que mais. Portanto, estas mulheres querem tudo porque elas acham, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isto, não é? E depois, por outro lado, também acabam por idealizar muito e criar grandes ilusões. É quase como se elas têm dificuldade em ver a realidade. Portanto, ilusões para o bom e ilusões para o mal, não é? Tanto fazem aquilo que vai ser um disparate, ai meu Deus, não, porque eu tenho que ter uma. Porque se eu não tiver o creme da marca tal, não sei o quê, não dá. Não é isto, mas por outro lado também, vai ser espetacular, porque depois nós vamos fazer isto e vamos fazer aquilo, e depois tem uma gravidez onde passa o tempo todo a vomitar e é uma desgraça, e então ainda vão mais abaixo e por aí fora. Então, ambas, quando se tornam mães, as mulheres dominadas por estes dois arquétipos, elas levam um choque de realidade. Sim, pum! A maternidade, não é? Obriga-nos a todas a olhar para o nosso copo. O que é isto do nosso copo? Portanto, imagina, nós temos um copo que vem cheio e que vai sendo cheio à medida que nós também vamos sendo nutridas. A dada altura, nós somos responsáveis por manter esse copo cheio, mas se eu estou presa no meu arquétipo, nos destes arquétipos, o meu feminino está ferido e, portanto, eu tenho dificuldade em quê? Em bancar aquilo que eu quero. A donzela, porque, ai meu Deus, eu não consigo. E a heroína, porque nem se lembra dela, não é? Porque ela é valorizada em servir os outros. Então, o copo delas nem existe, elas não pensam sobre isso. Mas quando nós somos mães, nós somos obrigadas a olhar para o copo, porquê? Porque a criança diz assim, bora, agora dá-me dessa aguinha que tu tens. Né? Essa água que é o quê? A tua energia, o teu entusiasmo e por aí fora. E nós, espera, mas eu tinha aqui um copo. E a maior parte de nós tem o copo vazio. E então depois o que é que fazemos? Fazemos o melhor que podemos para dar aos nossos filhos, dar energia, não é? Estar presentes, estar conscientes, amamentar, não amamentar, secar o leite, arranjar uma escola, trabalhar, não sei o quê, como é que eu não durmo e depois não sei o quê. Todas estas coisas, e nós somos obrigadas a olhar para o nosso copo.
E a maior parte de nós, muitas de nós que estão presas na heroína e na donzela, são mulheres em que as suas próprias mães já estavam presas na heroína ou na donzela. E o que é que isso faz? Faz com que, se a minha mãe estava presa na heroína da donzela, significa que ela tinha o feminino ferido, o que significa que ela não conseguiu manifestar acolhimento e este cuidado e esta nutrição de uma forma plena. Então o meu copo já vem vazio da minha mãe. E agora eu tenho um filho e eu tenho que lhe dar, e eu já tenho o copo vazio. E o que é que isto faz? Faz com que a energia vital que é necessário para cuidar de uma criança e fazer tudo o que seja necessário, não é? Para nutrir os nossos filhos e tomar conta deles, é baixa. Essa energia, esse nível de energia é baixo. E então o risco da depressão começa a chegar, principalmente, não é? Por causa disso. Mas se nós olharmos para a heroína e para a donzela no seu relacionamento com os seus filhos, o que é que acontece? Primeiro, hoje em dia, muitas heroínas e muitas donzelas têm dificuldades em ter filhos. Muitas delas não têm filhos. Portanto, há muitas heroínas que dizem: eu não quero filhos. Eu gosto da minha vida como ela está. Eu gosto, não é? Elas dão muita importância ao status e, portanto, de repente, não é? Sou CEO de uma empresa, sou não sei o quê, eu não quero ter filhos. Ou seja, elas até veem aquela sensação, mas depois, não, eu não quero abdicar daquilo que eu tenho, não é? Que é o que me está a nutrir, onde eu não tenho que lidar com as minhas feridas, com as minhas dores, confrontar-me, se calhar, com a minha própria falta de nutrição no meu relacionamento com os meus pais, o facto de eu, se calhar, não tomar realmente conta de mim, eu não quero lidar com isso. Portanto, um filho, não tem, a gente lida com isso, ponto final. Portanto, não, eu estou assim, não tenho filhos. Quando tendem a dar para outra pessoa criar. Estamos a falar do quê? Portanto, porque como são pessoas que trabalham muito e têm empregos de responsabilidade, portanto, não é? Tenho que voltar logo ao trabalho, não posso ficar, não sei o quê, e então tendem a dar os filhos para os outros criar. Em que sentido? As nannies, as amas, as creches e por aí fora. Ou seja, as crianças vão muito cedo, ficam bastante tempo no colégio. É claro que eu não estou. Reparem, nada disto que eu estou a dizer tem por base ou como fundamento dizer que vocês são boas mães ou más mães, ou vão ser boas mães ou más mães, estando presa no arquétipo, ok? Nós somos as mães possíveis. O meu objetivo aqui, e é o meu objetivo em trabalhar com as mulheres e trabalhar estes temas, é o ganho de consciência para nós podermos ir nos desenvolvendo à medida que ganhamos essa consciência e esse amadurecimento e continuar o processo de individuação para que eu possa viver mais alinhada e possa sentir e conectar-me a um nível mais profundo nos relacionamentos que me rodeiam, nomeadamente com os meus filhos, não é? Com o meu companheiro, com os meus pais, com os meus colegas e por aí fora. Portanto, esta heroína tenta não ter filhos, tende a dar para o outro criar, tem mais dificuldade em vincular-se com o bebê. Portanto, é mais fácil para esta heroína quando a criança começa a fazer coisas e a falar e não sei o quê. Porquê? Porque é muito intelectual. Portanto, o bebê é um bebê, né? Está ali durante muito tempo, não há assim grande coisa para fazer. Portanto, é mais fácil, ela começa a vincular mais com o seu filho ou com a sua filha quando já são mais autónomos, já fazem mais coisas. Ela tende a criar relações de codependência com os filhos. Como? Os filhos são dependentes e ela é codependente. Em que sentido? Os meus filhos precisam de mim. Portanto, eu salvo os meus filhos. Esta heroína que salva os filhos e depois que se coloca, se continuar dominada pela heroína, passa para o arquétipo da mãe com a heroína a tomar conta dela. E o que é que acontece? É aquela mãe déspota que não deixa os filhos serem nada nem ninguém para além daquilo que ela é que diz, ela é que sabe, ela é que acontece. Então, o que estás a fazer? Imagina, a filha já adulta tosse, imagina eu tosse, e a mãe vem logo a seguir e diz assim: devias tomar o xarope não sei do quê. Ou seja, nem sequer tenho tempo para pensar o que é que eu quero, o que é que eu não quero. Não há espaço para isso. Estão a ver? Masculino, 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 masculino. A donzela, por outro lado, também pode acontecer que não tenha filhos, e aí é por motivos diferentes, é porque ela está sempre no lugar de filha, então se eu estou no lugar de filha nem sequer tenho energia para passar a vida à frente. Eu sou a eterna filha, eu sou a eterna donzela. Se eu sou uma menina, as meninas não têm filhos, quem tem filhos são as mulheres. Então elas nem conseguem às vezes chegar a relacionamentos maduros e possíveis, porque elas ficam nesta relação também de codependência com a mãe, em que elas fazem também tudo o que a mãe quer, e sim senhora, minha mãe, não sei o quê, então não há espaço, não é? É um exemplo que eu dava há pouco, numa aula que tive a dar, que é estas mulheres que chegam com 40 e poucos anos dizem: Andréia, tenho o relógio biológico a dar horas, mas não tenho um relacionamento sério, não é? Para ter um filho,
há algum tempo. E depois começamos a investigar os relacionamentos dentro da família e percebemos que esta mulher, por exemplo, todos os dias vê a mãe, todos os dias liga à mãe quando chega à casa. Eu digo, pois, então, mas tu és casada com a tua mãe. Como é que tu tens espaço para casar com outra pessoa e depois ter filhos? Não dá. Já tens. Não dá. Portanto, esta codependência, né, deixa sempre ali nesta coisa de servir a mãe. Esta donzela também dá para o outro criar, mas não é porque ela tem que ir fazer coisas, é porque ela acha que não consegue. São aquelas mulheres que vão no carro, as crianças choram, 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 e elas param o carro e ligam a alguém para ir salvá-las. Que é tipo, eu não sei lidar, eu não sei. Ficam mesmo aflitas. E depois, claro, a criança chora, a mãe fica aflita, a criança pede a vinculação, a criança chora mais, a mãe mais aflita fica, não é? E gera-se ali um turbilhão, não é? Que não, obviamente, que vai depois fazer o quê? Vai reforçar a ideia de que ela acha que não consegue, porque realmente ela não está a conseguir. Por outro lado, ao contrário da heroína, a donzela consegue vincular muito mais com o bebê do que com a criança. Porquê? Porque a criança depois, porque desafia a tomar decisões, desafia aquela autoridade e ela não consegue, né? Então é mais difícil para a donzela vincular com com a criança do que com o bebê. Porquê que elas as duas tendem à depressão? A heroína, porque fica exausta. Portanto, imaginem, eu ao fim de 6 meses de pós-parto, e reparem, eu já 6 meses é espetacular, não é? Fim de 6 meses de pós-parto, pensei, pronto, acabou-se o pós-parto, agora já está o pós-parto, está feito, 6 meses, já está. Amamentei em livre demanda, estive com o meu filho em casa, não sei o quê, pronto, agora já está. Então agora vou voltar para o trabalho. Então voltei para o trabalho. Não só voltei para o trabalho, como achava que, como tive tanto tempo parada da gravidez e não sei o que mais, agora ainda queria fazer mais coisas. Então, eu voltei para aquilo que eu fazia e ainda arranjei mais dar aulas de yoga, dar aulas de expressão dramática, mas eu tinha agora um filho também. E de repente, e depois ainda pensei, uma amiga convidou-me para dar um curso de yoga em Berlim, eu disse, vou. Então estive a preparar o curso todo para depois ir a Berlim dar o curso, não é? E o que é que acontece? Ao fim de um ano, portanto, o meu filho tinha 6 meses, depois eu tive 6 meses a fazer isso, e quando ele tinha mais ou menos um ano, eu pensei, eu estou a ficar com uma depressão pós-parto. Porquê? Porque eu não tinha energia, porque era mentira. Não dá. Não dá para continuar a fazer isto tudo e ainda ligar à mãe todos os dias e tomar conta dos colegas e fazer muitas coisas. E não dá, não dá. Então a heroína, muitas vezes, a depressão dela, não depressão pós-parto só, mas uma depressão, roçar a depressão, que é não ter energia, ficar desanimada, ir abaixo, chorar, darará, vem do quê? Da exaustão. A heroína só para quando está totalmente exausta. Por outro lado, a donzela panica. Entra em pânico, começa a entrar numa espiral de negatividade em que ela acha que é uma porcaria de uma mãe, que não consegue, que a minha filha chora sempre comigo, ela comigo o banho nunca corre bem, portanto, quem dá banho sempre é o meu marido, eu não sei fazer esta papa, quando eu dou a papa ela cospe a papa, portanto tem que ser a minha mãe. Portanto a donzela tende a pôr os filhos, está sempre na casa da mãe ou está sempre com alguém porque tem medo de estar sozinho com o seu próprio filho, porque dá-se um atestado de incompetência e entra em pânico. Então a depressão vem daí, não é? Vem do ai. Então, e que está exausta e panica tudo ao mesmo tempo? Pois é uma ótima pergunta. Portanto, é um pânico de quê? De eu não sou capaz de tomar conta dos meus filhos? Que tipo de pânico é este pânico que tu falas, Ângela? Portanto, em ambos os casos, o que acontece é que a depressão vem do extremo. Então, a mulher não se deu conta de estar presa nestes arquétipos, não é? E então, quando chega ao extremo, é quando ela, tipo, de repente, não é? Só que também é neste lugar que ela tem a oportunidade de ganhar consciência e de sair daí. E para isso é preciso suportar a culpa. Porque todas nós, sejamos presas na donzela ou na heroína, ou seja onde for, todas nós queremos ser boas mães. E se eu chego a um estado de depressão, eu começo a sentir culpa, não é? Porque de repente desvinculei com o meu bebê, não tenho energia para estar com ele e tudo mais, e isso começa-nos a levar para um lugar de culpa gigante. E como diz o Bert Hellinger, a culpa é uma forma
para eu ficar parada. Então, como é que eu saio dali? Saio na responsabilidade, que é, eu não me dei conta que eu estava aqui presa, eu não me dei conta que eu estava a entrar em depressão, mas eu entrei. Então, o que é que eu posso fazer agora? Devagarinho, bit by bit, não é? Como dizia a outra, ou seja, passinho a passinho, micropasso, não passos pequenos, mas micropassos. Como é que eu posso ir avançando? Olha, posso tratar de mim, posso começar fake it until you make it, não é? Portanto, posso começar por estar com o meu filho e fingir que realmente estou a vincular com ele, quando na verdade eu não estou a sentir nada, porque é isso que é uma depressão, eu estou desvinculada, mas eu fico na mesma e ele vai sentir em que seja a minha vontade, né? A minha vontade em estar presente. Eu acho que é importante, e em ambos os casos, não é, referir que nós deixamos de ter energia vital. Parece que não estamos cá, não é? Ficamos numa dormência, numa dormência, numa dormência. Mas esses estados são estados de oportunidade. E eu queria te convidar a fazer uma pequena reflexão sobre ti, sobre as mulheres da tua família, não é? Aquelas que são mais próximas, e perceber, será que nós andamos nesta dancinha interna entre donzela e heroína? Depois, será que, e normalmente assim acontece, geração após geração, uma avó heroína tem uma filha donzela, depois tem uma filha heroína, depois tem uma filha donzela e por aí fora. Também pode acontecer que quando a minha mãe é heroína e donzela, né? Portanto, imagina a minha mãe heroína na rua, mas é donzela no relacionamento com o meu pai. E eu vejo essas duas coisas. E tendencialmente, se tiveres duas filhas, uma filha vai tender mais a ser donzela e a outra vai tender mais a ser heroína. E normalmente a que define é a primeira. Porquê? Porque quando a segunda filha chega, há um lugar que já está ocupado. Portanto, se eu sou a primeira filha e sou a heroína, quando a minha irmã chega, esse lugar de ser validada porque é inteligente, porque é toda para a frente, que tem energia, não sei o que, já está ocupado. Então ela só pode ficar com o outro. De qualquer maneira, quando as nossas mães têm o feminino ferido, as nossas avós têm o feminino ferido, as nossas bisavós têm o feminino ferido, e o que é isto de perpetuar o feminino ferido? É exatamente a busca por poder, para que nesse poder eu possa, desculpa, para que nesse poder eu possa continuar a evitar a dor da ferida do feminino. Então, quando nós fazemos uma constelação familiar, muitas vezes, nas frases sistémicas, a primeira coisa que dizemos é: eu vejo-te. Eu vejo-te. Eu vejo a tua dor. Finalmente alguém vê. Finalmente há uma geração que para e que diz: eu vou olhar, eu vou ver, eu vou sentir. Vai doer, mas dói também não fazer nada. E não fazer nada leva à extinção do clã. Essa que é a realidade, e há muitos clãs em extinção. Eu abro dezenas de árvores genealógicas por ano, e se não for por mês, agora penso nisso, e posso-vos dizer que há muitos clãs em extinção. E é por isso que eu também trago na última aula esta questão do feminino ferido e da infertilidade. Ok. Isso, uma dança entre os dois arquétipos. É isso mesmo. Esse lugar. Eu conheço muito bem isso também. Aliás, todas nós conhecemos, não é? Se tu vais caminhando nesta reflexão, tu vais percebendo que existe efetivamente esta dança entre os dois arquétipos dentro de nós. A questão é, como é que eu, ganhando consciência, saio deste arquétipo? Então, ganhando consciência, né? Portanto, se eu ganho consciência, eu começo a perceber, espera lá. Então, se eu ganho consciência e digo, espera lá, eu estou a potenciar a cura do meu feminino, porque eu estou a olhar para a ferida que potencia essa influência. Então, eu posso começar a cuidar das feridas, o feminino começa a subir, até que ele finalmente chega ao lugar dele, o masculino vai para o lugar dele, e eles, em harmonia, não é? Permitem que eu me manifeste de forma saudável, não é? Este masculino de forma saudável e não raivoso e não cheio de medo e não sei o quê. Estes arquétipos têm potencialidades imensas, não é? Que nos fazem falta, ok? Mas nós temos que suportar a dança entre a luz e a sombra destes dois arquétipos, suportar que eu sou bonita e eu sou feia, eu sou uma heroína, mas eu também sou uma donzela.
eu tenho muita energia, mas eu também tenho momentos em que eu não tenho energia nenhuma. Eu sou uma pessoa cheia de vontade de fazer, mas eu também sou uma grande preguiçosa. Eu tenho que começar a suportar as polaridades para que eu possa ter poder sobre todas as partes que me constituem. Porque aquela que eu ponho para fora, que eu não vejo, é aquela que fica encolhidinha, que muitas vezes tem a ver com estas feridas, não é? E é essa que depois se vai manifestando em piloto automático, sem eu dar conta, e que me leva à exaustão, ou que me leva ao pânico. Porquê? Porque depois eu estou sempre a tentar, quando nós temos feridas no feminino, nós estamos sempre a tentar resolver as nossas coisas com a mente, nós queremos dar lógica, nós queremos fazer raciocínios, e não é assim. Havia uma pessoa que me perguntou assim, então como é que eu curo o meu feminino? E eu disse, sente. E ela não entendeu. É só isso. Sente. Não te desculpes, não te justifiques, não digas ao outro o que é que ele tem que ser, não digas ao outro como é que ele não pode ser. Fica a lidar com aquilo que tu sentes. Cala-te e sente. Cala-te, literalmente, cala-te e sente. Só que é preciso começar a treinar isto, porquê? Porque a gente às vezes está a pensar e acha que está a sentir. E eu nas consultas digo, então o que estás a sentir? Olha, estou a sentir que realmente devia não sei o que, não sei o que mais. Eu disse, isso não é sentir, isso é pensar, isso não é sentir. Então como é que se começa a trabalhar o sentir? No corpo. A mente pensa, o corpo sente. Então, chega uma paciente e diz, então como é que tens sentido? Não sei como é que me tenho sentido. Ok, o que é isso? Não sei. É porque às vezes sinto uma coisa e depois passado um bocado essa coisa incomodava-me e agora passado um bocado essa coisa já não me incomoda. Ok, e o que é isso? É confusão. Então como é que te sentes? Confusa. Então não é não sei. Eu não quero é assumir que eu estou confusa. Estão a ver? E onde é que sentes essa confusão? Sinto aqui assim no peito. Ok, então fica aí a sentir essa confusão no teu peito. Deixa ser. Deixa ser. Elas têm todas uma mensagem. E eu sinto com o meu feminino. O corpo está associado ao feminino, o masculino está associado ao intelecto. E eles têm que trabalhar juntos. Mas quem lidera é o sentir. Porque o sentir é a minha alma. O meu feminino é a minha alma. E eu quero que seja a minha alma a liderar o movimento desta ferramenta maravilhosa que é a minha mente e depois o meu corpo, não é? Faz acontecer, o meu intelecto com o meu corpo faz acontecer. Então é isto que vos desejo do fundo do coração, queridas mulheres, que possam começar a sentir-se mais, não é? Fazemos um esforço tão grande para nos pensarmos. Não, sente-te, cala-te e fica. E quanto mais tens vontade de falar, tu, heroína, quanto mais vontade tens de falar, mais tens que te calar e sentir, 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 sentir. E tu, donzela, quanto mais vontade tens de te calar para que o outro consiga perceber, ou então dizer de uma maneira para que o outro ofereça, respira fundo e valida-te a ti mesma. Eu tenho o direito a dizer aquilo que eu acho. E vou dizer, eu acho que a gente devia ir para a esquerda. E acabou-se. Depois, se vamos ou não vamos, isso é outra história. Mas eu tenho direito a dizer o que eu quero. E o mundo não vai perder-se por causa disso. Queridas mulheres, um grande, 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 grande abraço. Um grande beijinho. Esta aula foi às 9. Aliás, 9 e qualquer coisa. Mas as aulas até sexta-feira, portanto, quarta, quinta e sexta, vão ser às 7 da tarde, está bem? Espero por vocês. Podem convidar, obviamente, as vossas amigas. Esta troca e a vossa participação foi muito rica. Muito obrigada e uma boa noite e até amanhã. Beijinhos.